Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir estudando sobre o livro do Juízo. O Espírito Santo é o tema. O Espírito Santo nos livros históricos, os grandes avivamentos que o Espírito Santo produziu através de servos dele do passado e as lições. E o que Deus fez no passado faz hoje. Deus é o mesmo, Ele não muda. E como Ele trabalhou no passado, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Bendito seja o seu santo nome. Irmãos, nós vimos que aqui na palavra de Deus estão as revelações, os avisos, as advertências. A Bíblia diz que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E em outro lugar diz que foi para aviso nosso. As coisas positivas são ensino. E as coisas que aconteceram negativamente são aviso. Em outra tradução diz advertência. Glória a Deus. Eu acho linda a Bíblia porque ela não esconde nada. Eu sou apaixonado pela história, mas não gosto de livros que maqueiam a história, que só contam o lado romântico da história. Eu gosto de livros que contam o lado belo, mas que contam o lado feio. Por quê? Porque do lado belo nós tiramos exemplos, e do lado feio nós tiramos advertências. E a Bíblia é esse livro, que mostra o lado belo, mostra Abraão, o amigo de Deus, mas mostra Abraão errando. Mostra Davi, o salmista, cheio do Espírito Santo, mas mostra Davi em seu fracasso. É um livro realista, não é um livro de encomenda, é um livro inspirado pelo Espírito da verdade. E aqui, irmãos, eu trago uma palavra de Deus, porque Deus vai fazer, eu creio, um grande avivamento, um grande reboliço. E tem os protagonistas. Quem são os protagonistas deste grande avivamento que Deus vai fazer? Não é uma pessoa só. Não é o pastor presidente. Não são apenas a mesa diretora. Não são apenas os pastores. Mas cada membro da igreja é um protagonista deste avivamento. Porque Deus disse, derramarei o meu espírito sobre o quê, meus irmãos? Sobre toda a carne. Carne aí é uma figura de linguagem, quer dizer, sobre todas as pessoas. Ele vai derramar. Uma moça dessa, um rapaz desse, um adolescente, pode se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Um protagonista. Uma irmã do círculo de oração. Uma irmã visitadora. Ou mesmo uma pessoa que não tem cargo algum na igreja, mas Deus pode torná-la uma protagonista de um grande trabalhar de Deus. Pessoas simples, empregadas domésticas, glória a Deus, garis, glória a Deus, pescadores, ambulantes, o Espírito Santo pode usar poderosamente na terra. Glória a Deus, porque a promessa não tem classe social, não tem diferença, é uma promessa generalizada. Claro que Deus não desrespeita as hierarquias, cada um na sua função, cada um na sua posição, mas todos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos amados, nós vemos aqui que o diabo, ele quer lhe tirar. O que nós vamos aprender hoje é que o diabo quer lhe tirar de tempo. Deus já lhe destinou para ser um protagonista, Deus já lhe destinou para ser um vaso, mas o diabo quer lhe tirar de tempo, porque ele sabe o seu valor. Ele sabe o que você pode fazer no poder de Deus. E ele quer tirar você de tempo. Irmãos amados, foi o que aconteceu com nosso irmão Sansão. E o diabo, irmão, ele bate na porta fraca. Um ladrão, quando vai roubar uma casa, vocês sabem disso, não é verdade? Quando o ladrão vai roubar uma casa, ele sai tateando, procurando uma porta fragilizada. Ele sai procurando uma porta fraca.
Quando ele chega na porta da frente, ela está resistente, ele vai para a porta de lado. Ele chega na porta de lado, a porta está resistente, ele vai para de trás. Se a porta está resistente, ele vai procurar uma janela. O ladrão, ele procura uma porta, uma entrada fragilizada. Glória a Deus. E meus irmãos amados, o diabo, ele procurou na vida de Sansão qual era a porta, fraca. E o diabo achou. O problema de Sansão, irmão, era que ele não tinha temperança nos seus impulsos. O que é temperança? A temperança é um fruto do Espírito. Temperança vem de tempero. E o que é tempero? É equilíbrio. A comida ela tem que ter sal. Mas se tiver sal demais, o que é que vai acontecer com a comida? Ela vai ficar estragada. Dentro de nós temos os impulsos. Dentro de todos nós, dizia Sêneca, que ninguém amaldiçoe o outro pelos seus pecados, porque o que você acusa no outro, você vai achar dentro do seu próprio seio, do seu próprio peito. Essas são palavras de Sêneca, que foi o preceptor de Nero, foi um sábio, um filósofo, um poeta romano, latino, e ele não era crente, mas ele disse palavras sábias. Não era cristão, mas ele disse palavras verdadeiras. Ele disse, não critique o outro, porque o que você despreza no outro, você vai achar em seu próprio peito, em seu próprio coração. Mas o que é que acontece, irmão? Nós temos que ter a temperança. Temperança é equilíbrio. Glória a Deus. Temperança é controle. A Bíblia diz no fruto do Espírito, o último aspecto do fruto do Espírito, na nossa Bíblia corrigida diz temperança, mas outras traduções diz autodomínio, e outras traduções diz autocontrole. Foi o que Sansão não tinha. Glória a Deus. E meus irmãos amados, o diabo preparou 3 desgraças para Sansão. A primeira desgraça foi uma noiva, que não era crente. A Bíblia diz que ela agradou aos seus olhos. Capítulo 14, nós já estudamos, e falou com o pai, falou com a mãe aconselhou, o pai aconselhou, mas não teve jeito. Ele foi, e não deu certo. Os irmãos lembram que ele jogou um enigma, e ela foi ameaçada, os irmãos estão lembrados que ela foi ameaçada, ele jamais imaginava que ela iria traí-lo, ele jamais imaginava que ela iria entregá-lo, denunciá-lo, mas deu errado, ele foi enganado. Ela foi e entregou porque ameaçaram-na de tocar fogo na casa. Depois ele foi a segunda, uma prostituta lá em Gate, né? Ele foi lá, e lá, irmãos amados, ele também quase morre. Escapou pela misericórdia de Deus. Os filisteus cercaram o quê? Quem está lembrado, meus amados irmãos? Cercaram a casa e disseram a ela, né? Glória a Deus, apertaram e ele correu meia-noite. Deus ainda foi misericordioso a segunda vez, e da segunda vez ele escapou. Mas da terceira vez, irmãos, ele não escapou. O que é que nós aprendemos com isso? Foram 3 mulheres. A primeira foi uma noiva filisteia, a segunda foi uma prostituta, e a terceira foi Dalila, que não sabemos se era prostituta ou não, mas sabemos que possivelmente era israelita, mas desviada, uma israelita desviada, foi morar no meio dos filisteus, e ele se apaixonou por ela também. E, meus amados irmãos, o resultado foi que da primeira ele escapou, da segunda ele escapou, mas da terceira ele não escapou. Por que ele não escapou? Vamos para a Bíblia. Glória a Deus, Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Glória a Deus, vamos gravar. Se eu fosse você, glória a Deus, obrigado. Se eu fosse você, eu traria aquele bastãozinho de marca-textos. Não existe, né? Muito bem, olha aqui, levanta aí, irmão. Glória, esse não tem quem perca, porque é bem fluorescente mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ver, irmãos. Olha, por que foi que ele escapou da primeira? Ele escapou, a misericórdia de Deus fez ele escapar da primeira, fez ele escapar da segunda, mas não escapou da terceira. Vamos ver aí, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O homem muitas vezes repreendido, que endurece o coração, será o quê, meus amados irmãos? Quebrantado.
Essa palavra quebrantado no hebraico e no grego é espatifado, esmagado, destruído. Será quebrantado de repente, sem que haja o que, meus amados irmãos? Cura. Vamos gravar bem. Quantas vezes Deus deu chance a Sansão? 3. Deu não. Deu quantas chances? 2. Na terceira, não teve mais chance. Por quê? Porque ele endureceu o coração. Ele endureceu a cerviz. A palavra cerviz é a nuca. O que é endurecer a cerviz? É você endurecer o pescoço. É você não se dobrar. Não se dobrou. Não aceitou as instruções, as doutrinas, as orientações. E ele disse, não, eu me saí da primeira, nós vamos ver lá na frente. Ele disse, eu me saí da primeira, eu me saí da segunda, e eu vou me sair bem da terceira. Mas o Senhor falou, o homem que muitas vezes é repreendido, mas endurece a cerviz, será o que, meus irmãos e irmãos? Quebrantado. O que quer dizer a palavra quebrantado? Eu não sei se a NVI está pronta. A NVI está pronta? Ah, muito bem, NVI. Todo mundo leia, por favor, junto com o pastor Múcio. 1, 2, 3. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, irremediavelmente. Pronto, então, a vocês, a mim, a nós que estamos aqui, o que é que Deus está falando? Para Deus falar, irmão, não precisa vir um profeta do Japão. Para Deus falar, não precisa vir um profeta dos Estados Unidos. Para Deus falar, basta abrir a Bíblia e Deus se revela na igreja. Jovem, Deus quer te usar. Eu fiquei muito feliz quando vi vocês hoje à noite aqui. Porque nosso Deus está revelando que vai fazer maravilhas com esta geração. Vai fazer coisa grande. E cuidado que o diabo ele quer tirar você de tempo. Ele quer que você caia fora. Porque ele sabe que você é uma potência nas mãos do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Então, quem insiste no erro depois de muita repreensão, será o que, meus amados irmãos? Destruído, como diz a NVI, sem aviso e irremediavelmente. Então, Sansão, irmão, ele não entendeu isso. Ele não entendeu. A misericórdia de Deus é grande, mas nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Não devemos abusar da misericórdia. Capítulo 7, 25 e 26 de Provérbios. Olha aí, falando sobre a mulher adúltera, sobre a mulher prostituta. Olha o que é que o profeta, o sábio Salomão, que pagou um preço na sua própria pele, né? Ele pagou na sua própria pele, porque na velhice, que foi que aconteceu com ele, irmãos? Desviou seu coração de Deus e entregou-se às mulheres pagãs. E ele próprio doutrinou. Veja aí, 1, 2, 3. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. Ele está falando da mulher adúltera. Prossiga, o 26. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Há muitos feridos derribou. Volte, por favor. E são muitíssimos os que foram por ela mortos, irmão. Tem morto físico e tem morto o quê, meus amados irmãos? Espiritual. O diabo quer lhe matar. O diabo quer me matar. O diabo quer matar todos nós. Se não matar fisicamente, matar espiritualmente. E ele usa os instrumentos dele. Ele usa os instrumentos. Só Jesus, irmão, é quem guarda a igreja. Só Jesus é quem guarda a nossa juventude. Só Jesus é quem guarda o ministério. Só Jesus é quem guarda a noiva do Cordeiro. Porque ele quer nos matar. Ele queria ver a desgraça de Sansão, porque o diabo sabia que Sansão era uma potência. Sansão era um instrumento na mão de Deus. Glória ao nome santo de Cristo nesta noite. Tu nem sabe o que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Nem tu conheces o potencial que Deus colocou na tua vida. E Deus quer usar alguém para te matar. Uma Dalila ou um Dalilo. Não é verdade, irmãos amados? Ou uma Dalila ou um Dalilo. Que você pensa que vai ser uma bênção, que você pensa que vai ser uma grande coisa, que você vai ser feliz, que você vai ser abençoado, que você... irmão, meu irmão, não vá na onda, não. É Dalila, o irmão está lembrando aqui o nome, Dalila em hebraico vem de Dalal, quer dizer aquela que causa pobreza.
Deixa você pobre, deixa a igreja pobre, deixa o ministério pobre, deixa a sua família pobre. Glória a Deus. Dalila quer dizer aquela que causa pobreza em hebraico. O nome dela não é filisteu, o nome dela é hebraico. Por isso que a gente desconfia que ela não era filisteia. Ela era uma israelita desviada que tinha ido morar no meio dos filisteus. Aquela que causa pobreza. E o diabo quer causar pobreza à igreja. Mas nós temos ouro, nós temos Espírito Santo, nós temos poder, nós temos dons, nós temos graça, nós temos ministério. E o Satanás não vai roubar, não vai empobrecer você, nem vai lhe matar. Quem dá glória para Deus nessa hora, irmão? Billy Graham dizia, irmão, que a maior tentação, as maiores tentações da vida dele, era quando ele fazia as maiores cruzadas. Não sei se alguém já leu isso de Billy Graham. Ele dizia que já leu, as maiores tentações que ele passava na vida, era depois, quando tinha muita conversão. Quanto mais ele ganhava alma, mais o diabo se levantava contra ele. Aleluia! E ele conversava, ele era o conselheiro de pastores, e ele conversava com muitos evangelistas itinerantes, muitos evangelistas, porque nos Estados Unidos o evangelista é mais do que pastor. Nos Estados Unidos o evangelista é aquele que ganha alma. Ele tem uma consideração muito grande. O evangelista na América, se você chamar Billy Graham de pastor, ele se ofende, chamasse, né, que ele já dormiu. Mas o nome dele era evangelista, porque o evangelista é aquele que ganha alma. E ele confessa em um dos seus livros que os tempos de maiores tentações era quando a cruzada era abençoada. Era quando muitas almas se convertiam. Ele diz que sentiu o inferno atacá-lo. Aleluia. Porque ele quer te matar. Ele quer te empobrecer. Aleluia. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E eu creio no poder desta palavra. Aleluia. Aleluia. Quem crê que esta palavra reveste, quem crê que esta palavra penetra e vacina, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. Diga: Satanás, tu não vai me tirar de tempo. Satanás, tu não vai me empobrecer. Tu não vai me matar, porque eu sou soldado valente de Jeová. Seja homem ou seja mulher nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão amado, quando esses instrumentos do diabo, elas tiram o entendimento. Vamos ver Oséias 4 e 11. Oséias capítulo 4, versículo 11. Glória a Deus. Oséias 4 e 11. Glória ao nome santo de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Oséias 4 e 11. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. A incontinência. Pastor, o que é incontinência? Eu não sei se a NVI está aí. Sim. Olha aí na NVI como é que diz. A prostituição ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Irmão, diz que quem vai atrás dessas três coisas perde o discernimento. Está na Bíblia. Existem igrejas modernas que diz que pode beber. E diz: existe, irmão. E no nosso meio já tem gente, irmão, que bebe que mia. Bebe que mia, irmão. Tem. Agora mesmo no ano novo, meu irmão. Né? Agora no ano novo. Crente em Jesus. E acha que não é nada demais. O álcool, irmão, é a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a prostituição, o que é incontinência? Porque numa Bíblia tem prostituição e em outra tem incontinência. Porque a incontinência é desenfreamento. Por exemplo, uma pessoa com incontinência urinária. Uma pessoa com incontinência urinária. O que quer dizer isso? Ela não está segurando a urina, não é assim? Uma incontinência urinária é aquela pessoa que perdeu o controle. Incontinência é você perder o controle. A Bíblia diz que a incontinência, mas só que no hebraico fala da incontinência da carne, dos desejos da carne, a prostituição, o vinho velho e o novo. Prejudica o discernimento. Você perde a visão. Você sabe que quando um homem ele quer ganhar uma senhora ou uma senhorita, o que é que ele faz primeiro? Ele leva aquela... Às vezes aquela mulher até... Mas se levar para um bar, leva para um bar. E lá dá o quê? Bebida
Porque a bebida alcoólica, ela desinibe. A bebida alcoólica, ela sobe para o cérebro. A bebida alcoólica sobe para a mente e a pessoa perde o discernimento. O que você não faria bom, você faz depois que bebe. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso que nós não bebemos nem muito nem pouco. Não é santidade, não é que nós queremos ser melhores, não. É justamente porque nós não somos melhores. Por que é que nós não bebemos? É porque nós somos melhores? Não. É justamente porque não somos. Nós conhecemos as nossas fraquezas. Nós conhecemos as nossas limitações. É por isso que nós não bebemos. Os crentes da Assembleia não bebem porque quer ser melhor. Não. É porque nós conhecemos as nossas limitações. E a Bíblia diz que a prostituição, o vinho velho e o novo prejudicam o discernimento. Ô, irmão, eu sou tão feliz com essa doutrina que eu abracei. Quem é feliz de ser crente de uma doutrina dessa? Dê um glória para Cristo, né? Eu sou feliz. Sou felicíssimo da vida. Glória a Deus, é uma doutrina santa, é uma doutrina... Nossos pais, irmão, eles tinham um discernimento fora do comum. Eram homens que não tinham teologia, eram homens que não tinham ciência, eles não sabiam explicar pela ciência. Nossos pastores mais velhos, eles não sabiam nada de ciência, de tecnologia, de explicações técnicas e científicas, mas eles nos ensinaram correto. Por que isso? Atribui-se a quem isso? Ao Espírito Santo de Deus. Então, se eu fosse você, eu dava um glória a Jesus. Diga assim: eu nem quero o vinho velho, nem quero o vinho novo, e nem quero a incontinência. Eu quero estar seguro. Quem pode dar glória para o Deus de Abraão? Aleluia! Cuidado, irmão. Os irmãos sabem, eu já contei aqui, mas não custa nada contar, porque tem gente que não viu. Os irmãos sabem que o vinho de missa é vinho mesmo, não é como a gente, é suco de uva. Não, lá é vinho mesmo. Eles dizem que para ter o valor sacramental tem que ter álcool, porque é vinho. Bom, mas aí é pouquinho, né? É um pouquinho, é só um pouquinhozinho assim, que bota no cálice e bebe. Mas aí um sacerdote, irmão, pecou um pecado grave. Pecado cabeludo. Tem o cabeludo e tem o careca, né? Glória a Jesus. Aí ele foi se confessar com outro sacerdote, que os sacerdotes se confessam uns com os outros, não é assim? Aí contou, aí o sacerdote velho disse: meu filho, isso é um pecado miserável. Olha, e a penitência? Vai ser 25 missas, uma atrás da outra. Você celebra uma, outra, celebra uma, outra, celebra uma atrás da outra, para Deus lhe perdoar. E o sacerdote, para receber a absolvição, para receber o perdão, começou a primeira. Celebrou a primeira, celebrou a segunda, celebrou a terceira, celebrou a quarta. Coitado, estava rouco. Celebrou a quinta, celebrou a sexta. Só que a cada delas ele tinha que beber o cálice. Quando foi na 16ª, irmão, ele pegou o cálice, disse: Jesus, isso é meu sangue. Coitado. Já estava para lá de Bagdá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, perdoou um pecado e fez outro. Né? Então, irmãos amados, Sansão, irmão, perdeu o discernimento. Quando você perde quando você perde a compostura, quando você perde, como é que eu disse? Você fica incontinente e você não tem controle, você perde a inteligência, você pensa que está fazendo uma grande coisa e está se empobrecendo, e está morrendo. O diabo quer te matar. Nessa noite saiamos daqui com essa palavra. O diabo quer acabar com o meu ministério. Quando diz ministério, não é igreja. Quando a gente diz ministério, não é igreja. Ministério é o serviço que Deus nos deu. É o trabalho que Deus nos deu. Mas nessa noite Deus está falando com você. Segure o ministério que Deus lhe deu. Porque você vai ser usado. Você vai ser usada. Você vai ser um instrumento, irmão. Irmão, ninguém vai segurar esta igreja. Ninguém vai segurar este povo. Porque Deus vai derramar o seu Espírito Santo. Vamos ver agora o capítulo 2. Aliás, o inimigo sabia do valor do nazireu. Irmão, o nazireu, eu já expliquei, Sansão era nazireu. O nazireu, irmão, ele era uma pessoa tão santa.
Não está na Bíblia, mas a tradição rabínica judaica diz que o nazireu, se por acaso faltasse alguém para entrar no Santo dos Santos, o nazireu entrava. O nazireu tinha privilégios. Não está na Bíblia. Só quem podia entrar no Santo dos Santos era o sumo. Mas a tradição judaica diz que o nazireu, se houvesse um problema e ninguém pudesse entrar, o nazireu entrava. Porque ele tinha uma vida tão consagrada que podia entrar na presença do Santo dos Santos. E eu já li aqui, mas não custa nada relembrar. Vamos ver quem era o nazireu. Lamentações, olha a qualidade do nazireu. Lamentações 4 e 7. Lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias 4 e 7, tem uma revelação tremenda da parte de Deus para nós. Glória a Deus. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas, irmão, claro que isso aí não é uma descrição física. Que descrição é essa? Vamos entender. Que descrição é essa? Espiritual. Diz que antes da destruição de Jerusalém, os nazireus, eles eram mais alvos do que a neve. Eles eram mais brancos do que o leite. Eles eram mais vermelho, roxo aí. Na realidade é vermelho, que fala de saúde espiritual. Eles eram mais vermelhos de corpo do que os rubis. A pessoa vermelha fala de saúde. Não é verdade? Uma pessoa corada fala de quê? Saúde. Eles eram mais vermelhos do que os rubis. E eles eram mais polidos do que a safira. O nazireu é aquele que está pronto para Deus usar. O nazireu é aquele que está pronto para o Espírito Santo usar. Deus olha para ele e a igreja olha para ele assim. Quando tem uma moça nazireu, quando tem um rapaz nazireu, a igreja vê ele, vê o moço, vê a moça, vê o obreiro, vê a obreira desse jeito. Mais alvo do que a neve, mais branco do que o leite, mais vermelho do que o rubi e mais polido do que a safira. Todo mundo enxerga. Pelo rosto, pelo semblante. Quando ele ora, quando ele canta, quando ela canta, quando ele dá um glória, até um glória a Deus, irmão, a gente vê safira. Até no glória a Deus, a gente vê neve. Até no glória a Deus, a gente vê, aleluia, o polimento, glória a Deus, do rubi. Quando vai pregar, quando vai cantar, a gente vê branco como neve, branco como leite, corado no espírito, no poder, safira, rubi. Todo mundo vê, os nazireus. Mas com a destruição de Jerusalém, olha a tragédia que aconteceu com os nazireus. Parafraseando, não, acoplando a situação de Sansão. Olha agora o versículo 8, olha a tragédia, irmão, olha a tragédia. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume, não se conhecem nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Meu Deus. E com essa palavra desse jeito, acabou o resto. Irmãos amados, o que era belo, o que era o nazireu, que era belo, que era como rubi, que era como safira, que era branco como leite, que era alvo como neve, agora, depois da queda de Jerusalém, depois do pecado, da punição do pecado, agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Mas tem uma tradução que fala de carvão. NVI fala de carvão? Fala. Veja aí, olha, irmão. Mas agora estão negros do que o carvão. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos nas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Agora parecem madeira seca. Olha o que é que o diabo faz. Meu Senhor, aleluia, dá para tremer. O que era como rubi, o que era mais branco do que a neve, o que era mais alvo do que o leite, o que era mais polido do que a safira, agora o diabo fez o que o diabo fez. Com o nosso querido Sansão,
e com os nazireus dos dias de Jeremias. A beleza acabou. Agora estão mais negros. Perdeu o valor de safira, pegou o valor de carvão. Perdeu o valor de rubi e virou um pedaço de pau seco. Qual é o valor que tem um pedaço de pau? Torrado, queimado, sapecado. Qual é o valor que tem? O diabo quer tirar teu valor. O diabo não quer que você seja rubi. O diabo não quer que você seja uma safira. O diabo não quer que você seja corado espiritualmente. O diabo não quer que você seja belo. E olha, a tragédia é maior. Mas agora estão mais negros do que o carvão. Não são reconhecidos na rua. Quem olha, nem reconhece mais. O valor, antes passava na rua, era admirado. Passava na rua, era admirada. Mas agora, ninguém conhece mais. Não tem mais valor. Porque o seu valor, meu irmão, é Jesus. O seu valor é o Espírito Santo. Se tirar ele da sua vida, vai virar pedaço de pau. Vai virar carvão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O diabo, para te enganar, vai dizer que tu é bonito. Depois que te enganar, para ele tu vai virar carvão. Tu vai virar um pedaço de madeira seca. Nem ele vai te querer mais. Porque a beleza que tu tens não é tua. Esse corado que tu tens espiritual não é teu. Esse branco de leite não é teu. Esse branco de neve não é teu. Essa beleza de rubi não é tua. Essa beleza de safira não é tua. É a glória de Jesus que está sobre ti, rapaz. Sobre ti, mulher. Depois nem Dalila te quer mais. Ela vai olhar para ti e vai dizer: isso é um pedaço de madeira seca, isso é um carvão, isso não vale nada não, isso é um cachorro. Estou mentindo? Estou mentindo, irmãos? A Dalila vai dizer: isso é um cachorro. Mas Dalila, você está dizendo isso comigo e você não disse que eu era tão bonito? Dizia. Por causa da glória que estava sobre você. Por causa do leite que estava sobre você. Olha o leite aqui. Você tinha era leite, você tinha era leite. Você tinha a brancura da neve. Você tinha a beleza do rubi. Você tinha a beleza da safira. Agora você virou um carvão sem valor e um pau seco. É isso que o diabo quer. Acabar contigo. Acabar com o teu ministério, acabar com o teu serviço, acabar com a chamada de Deus na tua vida. O que tu vais fazer? Tu sabes lá o que é que Deus vai te usar? Tu sabes lá o que é que Deus vai fazer na tua vida? E Ele quer te tirar de tempo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: quando andando pelas ruas, ninguém os conhece. Não são reconhecidos na rua. Eu conheci um pregador nos anos 80, eu já falei aqui, não vou citar nomes, apesar dele não ser brasileiro, mas a gente não tem a intenção de humilhar ninguém. Um servo de Deus que fracassou. Quem era aquele homem? Uma vez eu passei no Recife, no tempo que crente não assistia televisão. Eu vi um bocado de gente numa loja, um sábado pela manhã. A loja, a vitrine cheia de gente, um televisão ligado lá, um aparelho de televisão, e meio mundo de gente. O que é aquilo? Parecia um futebol, não era futebol, era o pregador pregando, a lágrima caindo e os pecadores na rua, na calçada, chorando, porque era traduzido para o português. Pecador chorando na calçada. Você já viu loja juntar gente sem ser time de futebol? Na televisão, só junta com time de futebol. É verdade, não é? Pois eu passei no Recife e vi aquele pregador transmitindo dos Estados Unidos e o povo tudo olhando e pecador chorando. A loja parou, os funcionários tudo de braço cruzado, olhando. E hoje? É o quê? Era um rubi? Era uma safira? Era corado? Era com leite? Era com a neve? E hoje, carvão. Pedaço de pau. Aleluia. 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 Glória a Deus nas alturas dos céus. Amém. Carvão, irmão, não tem brilho.
Carvão não tem... Quanto é um quilo? Quanto é um rubi? Me diga quanto é um rubi. Quanto é um rubi? Hein? Aquela pedra vermelha que se bota em anel de direito. Quanto é um rubi? Uma pedrinha de nada. Quanto é um diamante? Quanto é uma safira? Quanto é? Hein? Uma safirinha de nada no anel. Quanto é? E quanto é um saco de carvão? O diabo quer tirar o seu valor de rubi para fazer você. Não é nem um saco de carvão, é um carvão. Você só é alguma coisa por causa da glória de Cristo. Aleluia. O Rei da Glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Te revela, Senhor. Aleluia, te revela, Senhor, a mim. Te revela, Senhor, ao ministério. Te revela, aleluia, aleluia. Te revela a mocidade. Te revela as crianças. Te revela os adultos. Glória. Quem está sentindo Deus? Quem está sentindo Deus aqui no meio da igreja, levanta a voz, levanta a mão, dá glória para Ele. Tu és safira, tu és rubi, tu és lavado com leite, tu és corado, aleluia, e lavado com a neve. Sansão era um nazireu. Mas infelizmente, Dalila fez ele virar o quê? Carvão. 90 milhões de reais um rubi de 25 quilates. 90 milhões. Uma pedra de rubi de 25 quilates. Um anel. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Mas, irmãos amados, tinha mais coisa, mas não dá. Olha, irmão, teu valor é grande. Já vou aqui caminhar para encerrar. Teu valor é grande. Vamos ver Juízes, capítulo 16, versículo 5, para mostrar o teu valor. Por isso que o cantor diz, quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante, mas esse valor não é seu. Esse valor é dado. Esse valor é investido. Você e eu somos piores do que carvão. Agora Jesus vem, bota um rubi, bota uma safira, lava com leite, lava com neve, bota um corante, sem ser corante de tinta, corante espiritual. Aí você fica uma coisa linda. Mas se Jesus tirar isso, se você perder isso, Jesus tirar não. Se Dalila tirar de você, Jesus não tira. Quem tira Dalila, você vai virar o quê, irmão? Carvão, o valor de um carvão. Agora, olha o valor de um homem, o seu valor, o meu valor, o nosso valor. Veja o nosso valor, como é grande o nosso valor. Capítulo 16, versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorearmos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Irmãos amados, olha, eram 5 príncipes filisteus. Era o príncipe de Gaza, o príncipe de Asdod, o príncipe de Gate, o príncipe de Ascalon e o príncipe de Ecrom. Eram 5 cidades, estados. Eram 5 reis confederados, 5 cidades-estado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e eles se juntaram e foram falar com Dalila. Irmão, Dalila não te ama não. Nenhuma Dalila te ama. Nenhuma. Só quem te ama é Jesus. Teu marido, tua mulher, teus filhos e os verdadeiros cristãos. Esses te amam. Dalila não ama ninguém. Dalila é aquela que empobrece. Dalila não ama ninguém.
Foi o que aconteceu, irmãos amados. Eles foram lá, os 5 príncipes, os 5 reis confederados das 5 cidades-estados, e eles disseram, olha, Dalila, nós vamos te dar a persuádio para ele te dizer o segredo dele. Irmão, não dê o seu segredo para ninguém. Não fique preso na mão de ninguém. Não fique preso, porque Dalila não é parceira, Dalila é comparsa. Dalila não é parceira, é comparsa, tem diferente. O que é o parceiro? É aquele que está junto. E comparsa é que se junta para fazer o mal. Mas os irmãos sabem que comparsa às vezes se revolta contra o outro. É verdade ou não é? Por exemplo, dizem que os ladrões, quando eles roubam, que vão dividir o roubo, geralmente acontece o quê? Quando os ladrões vão dividir o roubo? Para roubar, eles se juntam. E na hora de dividir o roubo, um mata o outro. Porque eles não eram parceiros. Eles eram o quê, meus amados irmãos? Comparsa. Dalila não era parceira. Dalila era comparsa. Parceiro é quem é de oração. Parceiro é quem é de jejum. Parceiro é quem é de Bíblia. Parceiro é quem é de evangelização. Parceiro é quem é do amor. Quem não é disso é comparsa. E o comparsa se revolta contra o outro. A Dalila, eles disseram, Dalila, a gente vai te dar cada um de nós 1.100 moedas de quê, meus irmãos? De prata. Irmão, era dinheiro. Era dinheiro, irmão. Porque para remir uma alma, pagava no tabernáculo uma moeda, um ciclo. Então, 5.500 moedas vale por 5.500 homens. Quer dizer, eles valorizaram Sansão pelo valor de 5.500 homens. Vamos ver em Êxodo 30, versículo 13. Êxodo 30 e 13. Glória, capítulo 30, versículo 13, por gentileza. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade do ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 óbolos. A metade do ciclo é a oferta ao Senhor. Irmão, lá no tabernáculo o homem não valia nem uma moeda. Perdão, eu errei, não valia nem uma moeda. Valia metade de uma moeda. Então, na realidade, Sansão não valia 5.500 homens. Sansão valia 11.000 homens. Os filisteus olharam para ele e observaram que ele valia por 11.000 homens. Um homem só valia por 11.000. Era dinheiro, irmão. Eles prometeram a Dalila dinheiro que o fogo não queimava. Tu não te dá valor, mas o diabo sabe o teu valor. O diabo conhece a tua potência. O diabo conhece o que Jesus pode fazer através de ti. O diabo te conhece, ele sabe o teu valor, ele sabe os dons que Deus te deu, ele sabe os talentos que Deus te deu, ele sabe o que pode Deus fazer através da tua alma, ele sabe. Aquela pessoa que você não dá nada, o diabo tem medo dela. O diabo diz, aquilo ali é um perigo, aquela crente é um perigo. Aquele crente é um perigo. Aquele crente pode ganhar um missionário para Jesus. Por exemplo, André. André só ganhou uma alma na Bíblia, pelo menos escrito na Bíblia, André só ganhou uma alma. Quem sabe dizer qual foi a única alma que André ganhou? André? Não. André ganhou Pedro. A Bíblia não fala mais nada de André. Só que Pedro, no dia de Pentecostes, de uma cacetada só, ganhou. Irmão, tu não sabe a potência que és. E quando Pedro cura o coxo, passa para quantas mil almas? Quando ele cura o coxo com João? Quase 5.000. Olha o perigo que foi André. André só ganhou Pedro. E Pedro, de 2 tacadas, ganhou quase 5.000 almas. Né?
texto é meio difícil de dizer se cresceu para 5 mil ou para 8. Meus amados irmãos, tu és uma potência. Tu que és uma doméstica. Tu que trabalha na cafeteria servindo cafezinho. Tu que trabalha de gari. Tu que trabalha naquela loja. Tu não sabes a unção que Deus tem te dado. E o que tu és capaz de fazer. Tu que és o pastor de uma congregaçãozinha lá na ponta da rua. Tu não sabes o medo que tu faz a Satanás. Os filisteus disseram, esse homem vale por 11 mil. Porque não era um dinheiro, não era uma moeda, era metade de uma moeda, que era lá no santuário, era metade. Então Sansão valia por 11 mil homens. E eles disseram, a gente te dá a mulher para tu descobrir o segredo. Porque eles pensavam que o segredo de Sansão, irmão, era um amuleto. Porque os irmãos sabem que os filisteus, eles eram idólatras, eles eram pagãos. E os pagãos, até hoje, os irmãos já viram. E existe mesmo poder das trevas. Existe poder das trevas, irmão? Existe. Tem patuá. Patuá, os irmãos já ouviram falar de patuá? Já ouviram falar de patuá? Aquele negócio que usa no pescoço. Reza forte. Né? Tinha uma reza na raia antigamente. Espada de São Jorge. Coração ferido, sangue derramado. Quem se lembra dessa reza que rezavam todo dia na raia? Diz que quem tem aquela reza pendurada no pescoço, o diabo engana. Diz que nem morre de bala, nem morre de faca. Se invulta. Diz que quem tem aquela oração, quando o soldado vai prender, some. E os filisteus pensavam que Sansão tinha uma oração daquela guardada, um patuá. Diz, descubra o patuá dele. Mas crente não tem patuá. Crente tem a comunhão com Deus. O pastor disse que quando não era crente, tinha um patuá que herdou do pai dele. Dentro do patuá tinha 14 orações. Olha, uma só já é um perigo. Irmãos amados, eles pensaram, descubra qual é o segredo. Eles pensaram que era um patuá que Sansão carregava. Uma coisa. Irmão, crente não tem patuá, não. Crente tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Qual era o segredo de Sansão? Qual era o segredo de Sansão? Era ele guardar a pureza. Era ele guardar o nazireado. Era somente isso. Não era patuá, não era oração forte. Não existe oração forte, irmão. Vou fazer uma oração forte. E por que não faz toda vez? Não existe oração forte nem oração fraca. Toda oração é uma só. Quem é forte não é a minha oração. Quem é forte é o Deus a quem eu oro. Vá para a igreja, nossa igreja hoje, que lá vai ter a oração forte. Oxe, e tem o dia da oração forte. Se tem o dia da oração forte, é porque tem o dia da fraca. Não existe, isso é lenda. Não existe oração forte. Toda oração é oração. Quem é forte é o Deus a quem nós oramos. Dá para dizer glória para Jesus, irmão? Dá para dizer glória para Jesus, irmão? Não, irmão, o segredo de Sansão era a obediência. Não existe segredo. O pessoal pergunta, qual é o segredo da nossa igreja? Qual é o segredo da Assembleia de Deus? O segredo da Assembleia de Deus é enquanto nós andarmos em obediência à palavra. Não tem segredo. Nós não temos método. Os irmãos já viram, de vez em quando inventam um método, né? As igrejas inventam um método. Agora vai explodir. Vamos inventar um método. Há 20 anos atrás, inventaram um método de multiplicação. Tanto multiplica por tanto, dá mais tanto, evangeliza tanto, ganha tanto. Na minha cidade, onde eu morei, na época, nasceu uma igreja desse movimento. E pelas contas que eles fizeram, com 5 anos, até o padre era crente. Eles fizeram umas contas de multiplicação, tanto vezes tanto, um grupo mais tanto, de um grupo gera outro grupo, e um grupo por cima de outro grupo, e outro derruba o grupo, e outro sobe para o grupo. E pelos projetos, 5 anos, até o padre da freguesia ia se converter. E não deu em nada. Não deu em nada, pelo contrário, muitos se desviaram. Aqui em Maceió também teve um que adotou esse método. Ele saiu da nossa igreja e andava pelo método da nossa igreja. Aí quando chegou esse método, ele aceitou esse método. Todas as igrejas dele fecharam.
Estou falando de fato que eu conheço e muitos de vocês conhecem. Fecharam. E qual é o segredo? Qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo é obedecer. É fazer as coisas do jeito que as Sagradas Escrituras mandam. Não tem milagre, não. Qual é o segredo? O segredo é fazer do jeito, não fugir da palavra, não fugir das Sagradas Escrituras. Se Sansão tivesse permanecido na doutrina que recebeu de seu pai, na doutrina que recebeu de sua mãe, se tivesse permanecido no nazireado, ele continuaria vencedor. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Irmão, você vale muito. E o diabo ele quer pagar qualquer coisa para lhe tirar de tempo. Quantos ciclos foram? Quantas moedas? 5.500 moedas, vezes 2, porque cada homem valia meia moeda. Então, 11 mil, você vale por 11 mil. Por isso que a Bíblia diz, 1.000 cairão a teu lado, 10 mil a teu dedo, 10 mais 1.000. Pois você vale por 11 mil. Você vale por 11 mil. Não entregue o seu segredo. Não entregue o seu segredo, porque você vale por 11 mil. Jesus vai te usar na terra de uma forma tremenda, poderosa. Eu estou aguardando. Quem está aguardando esse mover? Quem está aguardando? Vai, irmão. Vai haver um mover e você vai ser usado. Você vai ser usada. E o diabo está pagando qualquer preço para lhe tirar de tempo. Você vai para a faculdade, lá vai aparecer gente para lhe tirar de tempo. Você vai estudar na faculdade, você vai estudar na universidade, né? Glória a Deus. E o diabo vai querer perverter sua mente para tirar a sua pureza, para fazer de você o quê? Quando você perder a beleza de Deus, vai virar o quê? Me ajuda a pregar, vai virar o quê? Carvão, madeira seca, pedaço de pau. É o que o diabo quer, mas diga, o sangue de Jesus tem poder. Eu sou lavada na neve, eu sou lavada no leite, eu sou como a safira, eu sou como cristal, eu sou como rubi. Glória a Deus, eu não vou virar carvão, eu não vou virar pedaço de pau imprestável, porque o meu Deus há de me guardar.